O encontro reuniu no Salão Nobre do 3º Batalhão de Engenharia e Construção representantes das forças de segurança em nível federal, estadual e municipal. A estratégia é dar uma resposta rápida a qualquer tipo de ameaça ao pleito. Por isso, a integração entre as polícias. A Polícia Federal ela não tem como cobrir todas as áreas de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral. E a Polícia Civil vai estar nesse apoio, cobrindo as cidades onde a Polícia Federal, agindo subsidiariamente, onde a Polícia Federal não atua. Para garantir a regularidade nas eleições, o comando do 3º BEC anunciou um efetivo de 395 militares, nas localidades solicitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Além do patrulhamento a pé e motorizado, o 3º Batalhão de Engenharia e Construção vai realizar ações em pontos estratégicos. Estão previstas, por exemplo, atividades de comunicação e inteligência. Existem procedimentos que já foram brifados com os juízes eleitorais e vamos focar em cima de crimes eleitorais. A parte da área civil, da área penal, vai estar a cargo da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. A Polícia Militar vai colocar um efetivo de 213 homens nas ruas, um policial militar em cada local de votação, incluindo o reforço de Teresina, de aproximadamente 78 policiais militares. A missão da Força Tarefa é combater os crimes eleitorais. Se precisar de um apoio da Polícia Militar para se deslocar para um local para prender alguém, por exemplo, de imediato estarei aqui presente e vou determinar, ou eu ou então alguém me representando, vai determinar de imediato que a Força Tática vai lá para tomar as providências. Às vésperas das eleições, Parnaíba, segundo o maior colégio eleitoral do Piauí, finaliza os preparativos nesta reta final que irá decidir os futuros gestores do estado. Concentrando 275 sessões, 86 mil eleitores irão às urnas neste domingo para escolher candidatos. Para garantir a segurança ostensiva, 225 policiais militares irão trabalhar neste 5 de outubro. E desde da quinta-feira que a gente já encaminhou reforço para os municípios circunvizinhos que fazem parte da circunscrição do 2º Batalhão. Então, a gente já está organizado nesse sentido. Então, amanhã é que é realmente a situação mais delicada, que é exatamente o dia onde tudo acontece. E nós estamos prontos para a missão. A Polícia Federal estará em conjunto com a Justiça Eleitoral no sentido de coibir boca de urna, compra de voto, entre outros crimes eleitorais, e também o policiamento ostensivo. Sempre que chega próximo à eleição, o que a gente tem observado que aumenta a questão da propaganda irregular é a questão da compra de voto. Então a polícia ela está numa tentativa de prevenir a prática desses crimes, já rodando ostensivamente por toda a cidade, por todos os bairros, tentando evitar que alguém tente a prática de qualquer crime dessa natureza. A Polícia Rodoviária Federal mantém a sua fiscalização de rotina, intensificando seus trabalhos agora na Operação Eleições, na entrada e saída da cidade de Parnaíba pela BR-343. Além da cobertura de entrada e saída de veículos, policiais rodoviários federais concentrarão forças também nas cidades de Luiz Correia e Buriti dos Lopes, na tentativa de coibir o transporte de eleitores. Vai intensificar o combate ao crime eleitoral, né? Transporte irregular de passageiros, de eleitores, né? Principalmente no trecho da rodovia é o que é mais comum e a gente está atento a isso aí. Na eleição passada houve alguns casos de candidatos que foram flagrados e a gente espera que com essa intensificação da Polícia Rodoviária, dos outros demais órgãos que estão empenhados na segurança pública, na Operação Eleições 2014, isso vem a diminuir. Desde as 7 horas da manhã, o trabalho é intenso para todos os servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral. Ruas que dão acesso aos cartórios foram interditadas para agilizar a movimentação que vai durar durante todo o dia.
Do lado de dentro, eleitores ainda tiram dúvidas sobre o processo de votação. Simultaneamente, em diferentes locais de todo o estado, os eleitores encontram informativo com o número da zona e a seção. E para quem não lembra de todos os números dos candidatos, pode colar do mural afixado do lado de fora de cada seção. Do lado de dentro, os instaladores retiram as urnas da caixa, montam a cabina que garante privacidade ao eleitor e cuidado com cada detalhe, até com cabos para evitar acidentes e o desligamento das urnas. O último passo é testar se está funcionando. Policiais militares garantem a segurança até o final do processo eleitoral em todos os pontos de votação. O juiz da 2ª Zona Eleitoral em Teresina reforça que não há motivo para o eleitor desconfiar. Ela só vai começar a funcionar a partir da manhã, às 7 horas da manhã. Quando chegarem os mesários, eles ligam a urna, mas ela só funciona a partir das 7. Mas a votação ela só autoriza a partir das 8 horas da manhã. Estão sendo instaladas 7.647 urnas em quase 1.400 seções em todo o Piauí. Existem ainda 1.252 de reserva, caso alguma urna apresente defeito. O que evita atrasos, já que algumas seções chegam a concentrar mais de 5.000 eleitores, como a escola Antônio Gaioso, na Zona Norte. Das 5 zonas eleitorais em Teresina, essa aqui, a primeira na Zona Norte e parte da Zona Rural, é a maior delas, concentrando 127.702 eleitores que votam em 71 locais diferentes, o que representa aproximadamente 23% de todo o eleitorado da capital. Outra preocupação é quanto às oscilações de energia elétrica. A Eletrobras, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, já identificou os pontos críticos no estado. Está disponibilizando cerca de 500 servidores de plantão, além de outras medidas preventivas. Foram instalados, ao longo desse tempo, transformadores de potência, certo? Bancos de capacitores, equipamentos que melhoram a qualidade de energia do consumidor. E esses locais de transmissão que vão ser de transmissão de dados e onde o consumidor de fato vai votar, nós tivemos um direcionamento a partir da demanda conhecida do TRE e a nossa demanda também, para que seja garantido no domingo o processo eleitoral. Para justificar a ausência, o eleitor precisa preencher esse formulário distribuído gratuitamente nos cartórios eleitorais e nos postos de atendimento ao eleitor. Se o requerimento for entregue com dados incorretos, não será considerado válido para justificar a ausência nas urnas. O documento também está disponível no site do TSE. Basta imprimir, preencher e entregar em um dos locais. A gente recomenda que o eleitor ele já vá para a sessão com o formulário impresso. Então ele entra no site da Justiça Eleitoral, tanto do TRE Piauí quanto do TSE, imprima o formulário, porque na hora ele vai votar naquele que tenha menos eleitor, então facilita muito o fluxo de votação, porque se ele chegar lá e ainda for preencher o formulário, ele vai perder muito tempo. Se o eleitor não entregar o formulário, ele deve se apresentar pessoalmente em qualquer cartório eleitoral até 60 dias após a votação. A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora do domicílio eleitoral. Se o eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno, ele vai ter que justificar a ausência para cada turno separadamente. Só na última eleição, mais de 52 mil eleitores no estado justificaram o voto. E quem não votar e não justificar vai ser punido pela Justiça Eleitoral. O eleitor que não comparecer, ele tem um período para poder justificar mesmo após o dia da eleição, e ele não fazendo essa providência, ele vai ficar com o registro dele irregular. Então esse eleitor, ele não vai poder tirar passaporte, não vai poder participar em concurso público, vestibular, dentre outras consequências jurídicas. Então, assim, se ele não votar, ele deve procurar a Justiça Eleitoral e procurar regularizar a situação dele o mais rápido possível. Um local especialmente montado para provar a segurança da urna eletrônica. Aqui acontecerá uma eleição paralela.
uma simulação que pretende mostrar que os votos digitados nas urnas são devidamente contabilizados. Pegaremos a urna de lona, preencheremos cédulas com estudantes de escolas públicas que virão para cá, com os nomes dos candidatos. Os estudantes vão escolher os candidatos que eles querem para presidente da República, esses que estão aí lançados na campanha. E aí nós colocaremos essas cédulas dentro da urna de lona, será lacrada, e amanhã os servidores do Tribunal de Justiça que auxiliam, nós abriremos essa urna de lona e cantaremos o voto jogando para a urna eletrônica. Uma solenidade na manhã deste sábado marcou o sorteio das urnas que passarão pela auditoria. O sorteio foi feito na presença de servidores e auditores. Serão montadas aqui 2 urnas eletrônicas que já estavam prontas para votação. Uma será da segunda zona eleitoral, da seção 226, que funciona na Biblioteca Cromwell de Carvalho, no centro da cidade. O outro vem da 79ª Zona Eleitoral, na cidade de Caracol, sul do Piauí. Os votos que serão depositados amanhã foram dados por estudantes que estiveram visitando o Tribunal Regional Eleitoral. Os votos foram feitos em cédulas e depositados em urnas de lona e precisam ser iguais aos que serão depositados nas urnas eletrônicas a partir das 8 horas da manhã de domingo. A solenidade de lançamento da eleição paralela foi uma espécie de ponto de partida no processo de escolha dos candidatos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral falou que a expectativa é de que o Piauí tenha eleições limpas e tranquilas. Tudo foi feito exatamente com esse propósito, de fazer com que a Justiça Eleitoral se imponha ao respeito do nosso piauiense, do eleitor piauiense, dos partidos, dos candidatos, né, que estão disputando o pleito eleitoral de 2014. Muita gente antecipou a viagem com destino ao domicílio eleitoral. Durante a noite de sexta-feira, a movimentação foi intensa nas rodovias federais que passam pelo Piauí. Com a pressa, alguns motoristas acabam excedendo a velocidade e fazem ultrapassagens perigosas. Mas nem todo mundo se dá bem ao infringir as leis de trânsito. Em 9 meses desse ano, o número de colisões frontais no Piauí já superou o que foi registrado em 2012 e já está perto de superar a quantidade de colisões frontais que aconteceu no ano passado. Em 2012 foram 99 ocorrências. Em 2013 o número subiu para 125 e até o final de setembro desse ano já foram 114 ocorrências. Para garantir uma viagem tranquila, a principal recomendação da Polícia Rodoviária Federal é manter a prudência e aplicar a direção defensiva, quando o motorista não se preocupa somente com ele, mas também com outros motoristas e pedestres. O relatório da PRF mostra que 60% dos acidentes estão relacionados às colisões laterais, justamente por causa das ultrapassagens indevidas. Esse agente orienta como fazer uma ultrapassagem com segurança. A ultrapassagem totalmente segura é aquela que ela é legal, ela é feita num local permitido, onde o condutor tem a total visão de uma certa distância à frente e ela seja feita no momento de que não haja outras situações de impedir a visibilidade. Tipo, no nosso caso aqui não tem tanto, mas neblinas não é recomendado, fumaça e alguns locais em que há uma sequência de curvas. E quando você observar que outro motorista está fazendo uma ultrapassagem perigosa, é possível colaborar para evitar um acidente. É quando o condutor ele nota que a tentativa de ultrapassagem dele não vai ter sucesso e ele tenta retornar à sua faixa. No momento em que alguém flagra ou vê alguma situação de algum condutor que está fazendo uma ou mais seguidas ultrapassagens indevidas, é comunicar aos nossos postos para que as nossas equipes tenham uma atenção com relação àquele veículo. A cada 2 anos, o brasileiro vai à urna para escolher os representantes políticos. Mas sempre tem aqueles que levantam a bandeira do voto branco ou nulo. E os motivos dessa manifestação são variados. Essa será a primeira vez que o estudante Ítalo Trindade vai votar. E ele decidiu anular os votos para todos os cargos disputados nas eleições desse ano. São políticos não me convenceram. Não tiveram aquele hábito, aquela
opção de me convencer, não conseguiram me cativar, foram propostas fracas. E eu optei por votar nulo mesmo. Já o desempregado Júnior Oliveira decidiu pelo voto em branco. Porque eu não estou confiando em nenhum desses deputados, nem em nada dos candidatos, não. Não se agradou de nenhum? Não. Minha expectativa neles não está muito alta, não. Júnior e Ítalo não estão sozinhos no grupo dos descontentes. A última pesquisa divulgada pelo Ibope mostrou que 8% dos brasileiros declararam que vão votar em branco ou nulo. Aqui no Piauí, os eleitores estão mais decididos em quem vão votar, pois o percentual de brancos e nulos foi de apenas 2%. Os votos são considerados válidos quando são direcionados ao número do candidato, legenda ou partido. Os votos não válidos são aqueles em que o eleitor aperta a tecla branco e depois confirma, ou então quando ele digita um número inexistente e confirma. Essa advogada explica que votos brancos e nulos não interferem no pleito eleitoral, nem beneficiam partido ou legenda. Porque os votos brancos e nulos não são computados. Só é considerado os votos válidos aqueles que determinam o candidato à legenda, excluindo os nulos e os brancos. Existe um mito de que, se o número de votos brancos e nulos atingisse 51%, a eleição seria anulada. Mas é só um mito mesmo. Para a Justiça Eleitoral, o pleito só é anulado em caso de fraude comprovada. Há uma confusão com a nulidade dos votos. A nulidade dos votos acontece quando há uma fraude na eleição. Então, aqueles votos que eram válidos deixam de existir. Aí esses votos são considerados nulos, não aquele voto nulo que a pessoa tem a intenção de votar nulo, que ela vai lá, digita um número qualquer e confirma, ali ela está anulando o voto. O voto em branco ela não faz qualquer manifestação, ela simplesmente aperta lá na tecla branco, pronto, votou em branco. O candidato do PSB apostou no corpo a corpo. O Wilson Martins liderou militantes numa caminhada pelas ruas do Centro Comercial de Teresina. O candidato abraçou eleitores, entrou em lojas e cumprimentou comerciários. O Wilson revelou a mensagem que está transmitindo na véspera da eleição. O poder econômico não pode ter também o poder político. Isso é o fim para a democracia e acaba com a oportunidade das pessoas. Essa é uma mensagem no final da campanha. Segunda mensagem de que quem conhece o Piauí e que andou as estradas do Piauí, cidade por cidade, e conhece a nossa gente e está preparado para representar o Piauí no Senado Federal. Nós vamos representar o povo, não vamos representar o interesse de grandes empresas, como é o sentimento do outro candidato. O candidato ao Senado pelo PTB também fez caminhada. Eumano Ferrer percorreu o centro da capital em companhia do candidato majoritário. Eumano respondeu ao ataque do adversário Wilson Martins. Nós não nivelamos a campanha por baixo, por cima. Os grupos empresariais, nenhum grupo tem nada a ver com a nossa campanha. Então a campanha é limpa, isso eu acho que é um desespero. Lamentavelmente, o homem do nível, um ex-governador, baixar para esse nível. Nós não entramos nisso. Nós estamos com muita alegria, sem ressentimento com o povo, muito alegre. É um desespero lamentável, lamentável isso. O petista Wellington Dias foi às ruas na véspera da eleição, acompanhado da candidata a vice-governadora Margarete Coelho e de candidatos proporcionais. O candidato ao governo pelo PT caminhou pelo centro da capital. Os braços erguidos simbolizavam a expectativa de vitória no primeiro turno. Eu estou confiante, eu acho que é real a possibilidade de vitória no primeiro turno. Eu acho que cresceu, inclusive, a possibilidade de vitória da presidenta Dilma. Eu acho que é real a possibilidade da vitória do nosso candidato ao Senado, Eumano Ferrer. Acho que a população compreendeu, não é, que nós somos um time que defende o mesmo projeto. Por isso que também é real a possibilidade de termos uma bancada federal e estadual surpreendente. Ou seja, tudo isso nós queremos retribuir com muito trabalho mesmo, se Deus quiser. O candidato do PMDB não teve atividade de campanha na manhã do sábado. O comitê de Zé Filho está mobilizando os militantes para uma carreata em Teresina às 5 horas da tarde. O carro que levará o candidato recebeu adaptações.
A coordenação da campanha aposta em segundo turno. Clima de alegria, clima de otimismo. Hoje o governador Zé Filho vai fazer uma carreata de encerramento em Teresina. As notícias que temos recebido do interior do Piauí são extremamente positivas. Então o clima é muito bom, o clima é favorável e a nossa expectativa é que tenhamos um pleito amanhã muito bom, muito disputado e que ele vá ao segundo turno. Segundo turno garantido. É a nossa expectativa e por tudo que temos ouvido, por tudo que temos recebido de informação, é a nossa certeza.